Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje veremos como se iniciou todos esses confrontos entre Israel e os países árabes. Eu sou Gabriel Nicásio e esse é o canal Te Interessa. Então desde já não esquece de curtir e se inscrever no canal. E sem mais demora, vamos para mais um vídeo! Bom, para entendermos todo esse conflito entre Israel e os países árabes, temos que voltar lá para as últimas décadas do século XIX, quando foi criado o movimento sionista. O sionismo foi fundado por intelectuais judeus e tinha como objetivo combater o antissemitismo. Se você está se perguntando, mas o que é o antissemitismo? Eu te explico. O antissemitismo é uma aversão ao povo judeu, que se espalhou pelo mundo após o fim dos antigos reinos judeus na Idade Antiga. E essa aversão persistiu na Europa desde a Idade Média e que se multiplicou no século XIX. Bom, alguns sionistas, como Theodor Herzl, pregavam o retorno dos judeus ao seu lugar de origem. Um fato que contribuiu para dar força à ideia de criar um Estado judeu na Palestina foi o caso Dreyfus, que foi uma conspiração de oficiais do exército francês contra Alfred Dreyfus. Como o sionista Theodor Herzl queria escancarar o já explícito antissemitismo que se espalhava pela Europa, ele escreveu nos jornais da época em defesa de Dreyfus, denunciando as fraudes das acusações feitas ao mesmo. Com esse estímulo do caso Dreyfus, os judeus ao redor do mundo incitaram todas as comunidades judaicas para se reunirem e criarem um fundo financeiro para ajudar os judeus a comprar terras na região da Palestina, que era então pertencente ao Império Otomano. De pouco a pouco, na virada do século XIX para o século XX, os judeus começaram a comprar as terras que se situavam entre as colinas de Golã, a Península do Sinai e o Rio Jordão, e nesse mesmo tempo migraram para lá. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1910, que pôs em xeque toda a geopolítica mundial, o então Império Otomano se fragilizou e, ao final da guerra, o Império Otomano, que mantinha a liderança entre todos os estados árabes, se fragmentou. Mas, como os estados fragmentados por conta da alta população judaica no local não conseguiu estabelecer logo um estado árabe, coube a um dos países ganhadores da guerra assumir a região da Palestina. Então, a Grã-Bretanha assumiu. Em 1920, os britânicos criaram o chamado Mandato Britânico, uma comissão que administrava o território da Palestina. Esse mandato só teve fim em 1948, mas durante o mandato britânico surgiu o sentimento de nacionalismo e do revanchismo em várias partes do mundo, incluindo a Europa e o Oriente Médio. E foi nesse período onde começou o nazifascismo e a intensificação do antissemitismo na Europa. E por causa disso, houve um grande aumento significativo de judeus para a região da Palestina. Com isso, se iniciava um duplo movimento no Oriente Médio: a radicalização de uma parte do sionismo e a radicalização da ideologia nacionalista muçulmana. Inclusive, alguns líderes árabes tiveram contato direto com o nazismo. Os palestinos, inflamados pelo pan-islamismo, só antissemitismo, começaram a promover ataques às instalações judaicas na Palestina. Por sua vez, os judeus formaram uma força paramilitar, que logo se tornou a base para o proto-estado judaico, arquitetado pelo sionista David Ben-Gurion. Ben-Gurion seguia as diretrizes britânicas e, mesmo com os conflitos, ele partilhava a ideia da divisão da região entre os palestinos e os judeus. Mas havia outros sionistas que pensavam diferente de Ben-Gurion. Houve uma ala radical encabeçada por Zev Jabotinsky e depois Menachem Begin, que pretendia subverter o mandato britânico e estender todo o território judaico até as margens orientais do Rio Jordão. Ao mesmo tempo que ocorria esses encalços, chegava ao fim a Segunda Guerra Mundial, sendo revelado e noticiado em todo o mundo o Holocausto dos judeus. Este trágico acontecimento estimulou ainda mais o movimento sionista internacional e gerou uma tensão ainda maior sobre as potências que ganharam a guerra, para decidir de uma vez a situação da Palestina e dos judeus. O grande problema é que, ao final da guerra, a radicalização dos movimentos palestinos e judaicos aumentaram muito, e inclusive outras nações árabes como Egito e Síria se negavam a reconhecer Israel como Estado. Com o agravamento do fato, os ingleses entregaram esse problema nas mãos da recém-criada ONU, que criou um comitê especial para a Palestina. O eleito para gerir a Assembleia Geral de 1948
foi o brasileiro Oswaldo Aranha, que tinha sido ministro de Getúlio Vargas. O brasileiro advogou a favor da criação do Estado judaico e conclamou uma votação dos delegados das nações então constituída. Apenas os países árabes votaram contra a criação de Israel, sendo também que alguns países ocidentais não votaram, como a Inglaterra. Assim, o Estado de Israel foi declarado oficial. O líder judeu que encabeçou todo o processo foi Ben-Gurion. Foi inclusive ele que assinou a Declaração da Independência de Israel. E depois, ele foi eleito primeiro-ministro da República Parlamentarista de Israel. No mesmo ano em que foi reconhecido como Estado, Israel já teve que enfrentar a primeira de muitas guerras que estariam por vir. Bom, pessoas, essa foi a primeira parte do vídeo, de como se iniciou todos esses confrontos entre Israel e os países árabes. Vocês gostaram? Então já pode deixar o seu joinha, né? E se inscrever no canal também. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessa primeira parte do vídeo. Logo, logo teremos a continuidade. Fica ligado aqui no canal. Então é isso, pessoas. Até a próxima. Fui!